Olá, crianças! Pronto para mais uma aula? É isso aí. Eu, professora Ciene, a professora Xênia e a professora Fernanda estamos juntas trabalhando para vocês, para levar a vocês o conhecimento. Então, não percam essa oportunidade. Estamos juntas aqui por vocês. Então, vamos lá? Hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa. O que será que vem por aí? Análise linguística. Eita, que nome bonito danado. O que será isso? Análise linguística, como o nome está dizendo, nós vamos analisar a nossa língua, tá certo? Porque a gente quando fala, a gente quando escreve, nós utilizamos algumas regras, tá certo? E aí nós vamos trabalhar essas regras hoje. Vamos lá? Olha que lindinho, construindo o nosso conhecimento, ó, como as peças de um quebra-cabeça, tudo se encaixando. E aí, ó, nós vamos fazer uma revisão do que já aprendemos até agora, tá certo? Em língua portuguesa. O que foi que nós já vimos até agora? Nós vimos sinais de pontuação, substantivos, e os substantivos próprio e comum, os artigos, vocês lembram, né? Nós temos artigos definidos e indefinidos. Artigos definidos: a, o, as, os. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. Tá vendo? Muita coisa que a gente aprendeu. E vimos também verbos. E aí, vamos lá? Olha de novo aí, vamos montando o nosso quebra-cabeça do nosso conhecimento. E aí, vamos nessa frase? A professora Elciene chamou a estudante ao quadro. E aí, professora, eu queria fazer uma análise linguística. É justamente isso, a gente vai analisar essa frase, porque cada frase, ele é composta por palavras. E as palavras, vocês sabem que tem uma função. Vamos ver? Vamos procurar nessa frase os artigos definidos. E aí vocês lembram, né? O que são artigos? Lembram sim. Eu já falei lá, quando a gente estava falando na revisão, quais são os artigos? Os artigos definidos são a, o. Isso no singular, né? Lembra que a gente tem singular, plural, masculino, feminino, antônimo, sinônimo, aumentativo, diminutivo, então várias coisas, adjetivo, a gente tem um bocado de coisa para analisar numa frase, certo? E assim, o artigo definido, ele fala exatamente daquele objeto ou daquela pessoa. Definido, você sabe exatamente de quem você está falando. Quando é indefinido, pode ser qualquer um, por exemplo, uma fruta. Quando eu digo uma fruta, pode ser qualquer fruta. Quando eu digo a fruta, eu estou determinando o que é aquela fruta. Então, vamos lá nos artigos definidos. Nessa frase, a professora Elciene chamou a estudante ao quadro. Quem você acha aí que são os artigos definidos? Muito bem. Aqui, ó, a professora está definindo que a professora. Então, por isso que nós chamamos de artigo definido. A estudante está definindo que esta estudante aqui, ó. Ok? Vamos agora para o próximo? Vamos agora procurar nessa frase um substantivo comum. Isso mesmo. Qual será o substantivo comum aqui? Substantivo a gente já sabe, a gente lembra, que são nomes que a gente dá às coisas, aos objetos, às pessoas, aos lugares, aos locais, não é isso? Isso é um substantivo. Nessa frase, quem vocês acham aí que é um substantivo comum? Lembrando que substantivo comum é uma palavra que quando eu falo, ela pode significar qualquer daqueles objetos. Por exemplo, quando eu falo cadeira, pode ser qualquer cadeira. Não é isso? Então, por isso que é um substantivo comum. Então, vamos lá? Qual será o substantivo comum nessa frase? A professora Elciene chamou a estudante ao quadro. Professor é um substantivo comum. Porque aqui, ó, se eu falar só professora,
pode ser qualquer professora, não é? Estudante, pode ser qualquer estudante. Eu tenho vários estudantes na minha sala do quarto B. Fernanda tem vários estudantes na sala dela do quarto C. E Xênia tem vários estudantes na sala dela do quarto A. E quadro. Quadro também é um substantivo comum, porque pode ser qualquer quadro. Tá certo? Aí agora nós vamos fazer o quê? Vamos procurar o substantivo próprio. Lembrando, o substantivo próprio é o nome que dá às pessoas e aos locais, tá? Por isso que a gente escreve com letra maiúscula. Aqui, ó, é o CN, aqui é o substantivo próprio. Tá vendo? Por quê? Porque se eu disser é o CN, todo mundo vai saber que se trata de quem? De eu aqui, ó, euzinha aqui. Se trata de mim. Então, esse é um substantivo próprio. Ah, e agora o verbo? O que será que vai ser o verbo aqui nessa frase? Gente, é importante a gente fazer essa análise em todas as frases, viu? Então, o que significa verbo? Verbos são ações que nós fazemos. São coisas que a gente faz. E aí, se eu ler essa frase aqui, a professora Elciene chamou a estudante ao quadro. Tá certo. O que foi que a professora Elciene fez? O que foi que ela fez, a professora Elciene? Ela chamou. Então, chamou é o verbo. Foi a ação que a professora Elciene fez. Ok? Vamos para mais uma frase. Vovó foi ao mercado comprar frutas e legumes. Eu quero agora que vocês escrevam essa frase no caderno de vocês. Tá certo? Escrevam aí essa frase. Vovó foi ao mercado comprar frutas e legumes. E aí eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês a mesma análise que eu fiz na frase anterior. Quero que vocês me digam os substantivos. E ainda tem que dizer se é substantivo próprio e comum, viu? Os verbos. Se tem artigo. Então, quero que vocês me digam aí. Vamos lá ver? Vamos ver. Onde está o verbo nessa frase? Vocês sabiam que a gente pode ter mais de um verbo na frase, né? Por quê? Porque são ações. E aí, assim, como é que eu vou procurar o verbo? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, se eu sei que verbos são ações, então são coisas que nós fazemos. Então, eu vou começar pelo começo da frase. Vovó foi ao mercado comprar frutas e legumes. Então, vovó, ela fez duas coisas aí. O que foi que ela fez? Prestem atenção. O que foi? Duas coisas que vovó fez. Ela foi aonde? O que foi que ela foi fazer? Então, vamos ter que começar a pensar e buscar perguntas. Então, qual foi a primeira coisa que vovó fez? Ela foi. Então, foi é um verbo. E foi a primeira coisa que vovó fez? Ela foi. Aí agora, ela fez outra coisa. O que será que foi? Qual foi a outra coisa que ela fez? Ela fez o quê? Comprou. Ela foi comprar. Então, essas são as ações. Foi, comprar. São verbos. Vamos agora procurar os substantivos comuns. Lembrando, né, gente? O que são os substantivos comuns? São nomes que nós damos às coisas. Tá certo? Isso é que são substantivos. E eles podem ser comuns e próprios. Quando é substantivo comum, se refere a qualquer objeto, tá certo? Qualquer coisa. Quando é substantivo próprio, se refere a nomes de pessoas e de locais, lugares. Vamos lá, então. Nessa frase, vovó foi ao mercado comprar frutas e legumes. Qual é o substantivo comum? E aí, ó, lembrando, sempre que a gente vai analisar qualquer frase, vamos começar pela primeira palavra, pelo começo. Vovó. Vovó é o quê? É um substantivo comum. É um nome, tá certo? E é um nome comum porque se refere a qualquer vovó.
Onde mais? Aí, vovó foi ao. Não sei, ao. Eu acho que não é nada ainda por enquanto, né? Pelo menos ainda que eu tenho aprendido. Mercado. Ah, mercado, minha gente, é um local, né? Só que mercado é um local que pode ser qualquer mercado. Então, ele é um nome, ele é o que? Um substantivo comum. Comprar. Comprar eu já sei que é um verbo, que foi uma ação, né? Eu tenho dois aqui, ó. Foi e comprar. Vamos ver a próxima palavra. Frutas. Ah, já sei. Eu já sei o que é. Frutas é o que? É o nome de quê? Do objeto, né? Então, frutas é o que? Substantivo comum. E vovó foi ao mercado comprar frutas e o quê? Eu ainda não aprendi nada sobre isso. Então, vamos passar à frente. Legumes. O que será que legumes vai ser? Se fruta, que é o nome, é comum, substantivo comum, então legumes também é o quê? É um substantivo comum. Muito bem. Tá vendo que eu sei analisar uma frase e que vocês também sabem? E sempre lembrando, ó, vamos pegar a frase do começo. E cada palavrinha dessa, porque ó, essa frase mesmo, ela tem, ó, vovó foi ao mercado comprar frutas e legumes. Isso é uma frase completa. Mas essa frase ela é composta por 8 palavras. Ó, vovó é uma palavra, foi é outra palavra, ao é outra palavra, mercado é outra palavra, comprar é outra palavra, frutas é outra palavra, ir é outra palavra, legumes outra palavra. Então, uma frase ela é composta por palavras. E nesta frase aqui eu tenho 8 palavras. E eu tenho que analisar cada palavrinha dessa. Ok? Vamos a mais adiante? Já vem aí mais uma frase. A África hoje é formada por 53 países. Nossa, é muito país. Tá um lugar só, tá vendo? E aí? Vamos analisar essa frase? Escrevam essa frase no caderno. A África hoje é formada por 53 países. E aí? Como é que a gente faz? A gente vai sempre pro comecinho, né? A África hoje é formada por 53 países. Quantas palavras tem essa frase? 8 palavras. Então, vamos começar a analisar essa frase. Vamos procurar os substantivos comuns. Tá certo? Quais seriam os substantivos comuns nessa frase? E aí, vocês sabem? Sabem sim, eu não vou mais dizer não. Aqui, ó. Países é o substantivo comum. Muito bem. Tá certo? Por quê? Porque é um nome, mas que se refere a qualquer país. E o verbo? Eita, que agora eu quero ver se vocês vão saber me dizer qual é o verbo. Aham. Qual será? É. Professora, é um verbo? É, sim. Porque nós temos, né, nos verbos, né, que a gente usa para compor as frases, alguns verbos que a gente, quando vai conjugar, aí conjugar assim, né, que a gente conjuga no passado, no presente e no futuro. E aí, o verbo é do verbo ser. S-E-R, ser. E é assim, ó, eu sou, tu és, ele é. Como a gente está falando da África, está falando dela. Então, significa que na terceira pessoa do singular. Então, é o verbo, tá certo? Que deriva do verbo ser. Ó, formada também é um verbo. Por que será? Porque quando eu vou conjugar, eu também uso, né? Quem é que está sendo formada por 53 países? A África. Então, se está sendo formada, também é uma ação. Vamos agora para o artigo definido. Quem será o artigo definido nessa frase? Vamos ler de novo. A África hoje é formada por 53 países. Aham! Achamos? Eu sabia, vocês são muito sabidos. Nós temos também um substantivo próprio nessa frase. Quem pode me dizer?
Acertou quem disse África. Acertou quem disse África. Isso mesmo. Viu? Por quê? Porque é o nome de um local. E se eu disser, quando eu disser África, todo mundo sabe do que se trata, né? Do continente africano. Vamos para mais uma frase? O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Que coisa feia, não é, Brasil? Como é que você fez um negócio desse? O último país no mundo a acabar com a escravidão. Muito feio isso. O Brasil deve muita satisfação e deve pedir desculpas muito, tá certo? Para o continente africano, por ter escravizado e ter roubado as pessoas do seu lugar. Elas viviam lá tão felizes, cada um nasceu no seu lugarzinho, e aí o Brasil foi lá e fez um negócio desse. Que absurdo, né? O Brasil deve muitas desculpas. Mas vamos lá analisar essa frase. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Vamos procurar os artigos definidos. Isso eu sei que vocês já sabem, porque um negócio tão fácil desse. Vamos ler. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Vixe, como eu li feio, né? Vê como fica mais, né? Vai soar melhor aos nossos ouvidos se eu ler assim, ó. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Olha que lindo. Então vamos procurar os artigos definidos. Agora vamos para os substantivos comuns. Eita, tem substantivo comum aqui, assim, ó. País. E agora vamos para o substantivo próprio. Tenho certeza que vocês sabem qual é o substantivo próprio aqui. Quem é? Ah, Brasil. Muito bem. Vamos agora, quais são os verbos? A gente já viu, né? Esse verbo aqui, ó. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. O Brasil fez o que, minha gente? Foi. Então, foi é o verbo, né? Foi é a ação. E acabar também. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Então, aqui, ó, o Brasil fez duas coisas. Foi e acabar. Vamos para a próxima frase. Vamos agora usar os sinais de pontuação. Né? A revisão que a gente está fazendo. Precisamos comprar frutas, laranja, uva, mamão e acerola. Tá vendo como faz falta uma pontuação? Precisamos comprar frutas, laranja, uva, mamão e acerola. Precisamos comprar frutas, laranja, uva, mamão e acerola. Tá vendo? Pontuação faz falta. Nós usamos a pontuação para a gente poder dar sentido às frases, tá certo? E para a gente poder respirar também. Então vamos ver. A gente tem que fazer sempre o quê? Começar do começo. Precisamos comprar frutas. Olha, depois da palavra frutas eu tenho o quê? Uma lista de frutas, né? Laranja, uva, mamão e acerola. Então eu já sei que quando eu quero fazer qualquer lista, antes de botar os itens de cada lista, eu pego o quê? Eu uso 2 pontos. Precisamos comprar frutas. 2 pontos. Aí agora vamos para as frutas. Laranja, vírgula, né? Porque eu tenho que separar os itens da minha lista. Uva, vírgula, mamão e acerola. E agora eu terminei minha frase. Se eu terminei a minha frase, como é que eu posso encerrar a minha frase? Eu encerro a minha frase com ponto final. Ó, veja agora como eu vou ler a frase agora que eu coloquei os meus sinais de pontuação. Precisamos comprar frutas. Laranja, uva, mamão e acerola. Ó, veja que diferença. Vamos para a próxima frase. Olá, Marta, Olá, Marta, como tem passado? Eu acho que tem. Tá faltando alguma coisinha aí. O que será que vai vir também agora, hein? Muito bem, você como está? Bom, eu já percebi que aqui eu tenho um diálogo, né? É como se fossem 2 pessoas conversando. Então, se eu tenho 2 pessoas conversando, o que é
que eu inicio qualquer diálogo? Como é que eu inicio qualquer diálogo? Eu inicio o quê? Com travessão. E o travessão significa o quê? Travessão significa que a gente está tendo um diálogo, está conversando duas personagens. Então, aqui eu coloco o travessão. Olá, Marta, como tem passado? Tá faltando mais alguma coisa. O que será? Uma vírgula, para dar um fôlego para a pessoa que está lendo. Olá, Marta, como tem passado? O que será que vai estar faltando aí? Se eu estou fazendo uma pergunta, né? Olá, Marta, como tem passado? Eu acho que eu estou fazendo uma pergunta porque no diálogo alguém está respondendo. Então eu vou terminar o que aqui? Com um ponto de interrogação. Eita, meu Deus do céu, vocês são muito sabidos. Aí agora, ó, olá, Marta, como tem passado? Então, ó, aqui vem a resposta. Muito bem, você como está? Não dá para entender nada aqui, né? Porque está faltando a pontuação. E se está tendo um diálogo, uma pessoa está respondendo a outra, então eu tenho que começar o quê? Com o travessão. Aí vem, muito bem, você como está? Agora veja, olha, olá, Marta, como tem passado? Então, muito bem, só que muito bem. Aí, ó, eu terminei aqui muito bem. E a outra palavra, você como está, não está com letra maiúscula? Então, significa que deve ter algum ponto aqui. E qual será esse ponto? O ponto de exclamação. Muito bem. Por quê? Porque a pessoa está dando um sentimento. Muito bem. Né? Ela está feliz. Você como está? Olha, pelo jeito que está essa frase aqui, então ela está perguntando também como é que está a pessoa. Então, como é que eu vou encerrar essa frase? Com um ponto de interrogação. É isso aí, crianças. Vocês estão muito sabidos. Vocês estão acertando tudo. Então, olha, vamos encerrar por aqui a nossa aula, tá certo? E vamos nos encontrar na nossa próxima aula. Um beijo da professora Elciene, da professora Xênia e da professora Fernanda, tá certo? Estamos morrendo de saudade de vocês, mas não estamos esquecendo de vocês, não. Estamos aqui trabalhando para vocês. Tá? Ó, beijos e beijos. Mua, mua, mua.